Noite, seja muito bem-vindo à nossa live semanal aqui de toda sexta-feira, 19h30, onde a gente se encontra para bater um papo sobre atendimento clínico de crianças com TDAH. Então essa é uma live para você que é profissional, psicóloga, psicopedagoga, que me acompanha aqui, que está, em busca de aprimorar sua prática clínica, de aprimorar os seus processos de avaliação, de intervenção de crianças com TDAH. Então, por isso, seja muito, muito bem-vinda. Eliane já está entrando, seja bem-vinda. Claro que é uma live para profissionais, mas se você é mãe de TDAH e está aqui com a gente, você também é muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui, tenho certeza que você também vai aprender muito com a gente, né? E vai também poder contribuir com as suas experiências, né? E tirar suas dúvidas também. Então, seja muito bem-vinda, você pode, né, continuar aqui com a gente, que vai ser muito bom, muito bom. E eu já aproveito para avisar que a nossa live para pais, para famílias de TDAH, que acontece toda quarta-feira, nesta semana vai acontecer amanhã, no sábado. Então a gente vai estar juntos, vamos chegar até o, né, nós estamos caminhando aí numa série de lives sobre gestão do comportamento infantil, e amanhã a gente vai falar sobre como aumentar os bons comportamentos da criança com TDAH. Então não perca a live de amanhã às 16 horas aqui. A gente vai conversar e bater esse papo de mãe TDAH. Oi, Eliane. Eliane é a voz de TDAH. Isso aí, tem que estudar mesmo. TDAH, eu falo que é um buraco sem fundo, né? Quanto mais a gente estuda, mais tem para estudar. Então a gente precisa mesmo. Então seja muito bem-vinda aqui na nossa live de sexta-feira, nossa live de profissional para profissional, onde a gente vai conversar um pouquinho. E hoje eu trouxe uma dica, na verdade, duas dicas para você que atende crianças e adolescentes com TDAH. São dois recursos muito bons para a gente ter na clínica, e não só ter, mas se inspirar para criar, né, para elaborar o nosso. Que eu acho que a gente também precisa, né, ter essa criatividade, né? Não é copiar, mas se inspirar nos recursos, né? E construir, elaborar recursos que são para a gente mais adequado à nossa realidade, né? À nossa prática. Então, acho que quando a gente tem criatividade, a gente consegue ir além, né, dos recursos, potencializar esses recursos, né? Flexibilizar o uso, usar de outras formas. E evitar ficar com esse compra de coisa, né? Porque, olha, vou te falar, hein? Se tem uma coisa que a gente faz, a gente que é psicólogo, que atende crianças, né? Psicólogo, psicopedagogo, é adquirir recursos, jogos, materiais, livros, enfim. E assim, não dá pra gente comprar tudo que a gente vê, apesar da gente, né, ficar com o olho desse tamanho, querendo tudo. A gente também precisa, né, ter essa criatividade de criar, de elaborar os nossos próprios recursos. E hoje eu vou trazer dois aqui, né, que você pode adquirir, pode comprar, mas também pode se inspirar para criar aí o seu, né, a partir da sua realidade, tá bom? Vamos só dar um minutinho aqui pro pessoal entrando, o Instagram tá notificando todo mundo, aproveita, né? Clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, já manda essa live para quem você conhece. Se você conhece alguma psicóloga, alguma psicopedagoga, aproveita e já convida para estar aqui com a gente, que a gente vai conversar um pouquinho, né? Essas últimas semanas a gente tem trazido aqui na live dicas práticas, né? Dicas de recursos para você ter no seu consultório, para você utilizar com as crianças. Então a gente já falou sobre livros infantis para você utilizar na psicoeducação, para você utilizar para conversar com a criança TDAH, sobre o TDAH. A gente já falou, né, que foi semana passada, sobre um livro, né, e como você transforma esse livro num recurso, porque não é só ler o livro, né, é você transformar esse livro em um recurso, né, criando atividades em cima desse livro para conseguir trabalhar uma das técnicas importantíssimas para o TDAH, que é a técnica de resolução de problemas. Então, semana passada a gente teve uma live sobre isso. Se você não assistiu, corre depois, ficou gravada aqui no Instagram, ficou gravada no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, para que você possa assistir quantas vezes você quiser, tá bom? E a gente vai então começando aqui, eu vou trazer já o primeiro recurso, que é um recurso, gente,
super acessível no que diz respeito ao custo, né? A questão financeira é um recurso realmente que dá para a gente investir, né? Sem comprometer muito o nosso orçamento, porque é um recurso já de um custo mais baixo do que o outro que eu vou mostrar depois. Mas é um recurso muito legal, e como eu falei, né? A gente pode também se inspirar nesse recurso, né? Às vezes, nesse momento, a gente não tem como comprar, enfim, mas a gente pode olhar e ter ideias e construir o nosso recurso a partir desse, né? E esse recurso, tanto esse quanto o outro que eu vou mostrar, são 2 baralhos. E quem trabalha com criança, adolescente, né? Quem trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ama, né, trabalhar com os baralhos, porque os baralhos, eles nos ajudam, né, a introduzir assuntos, introduzir temas, nos ajudam a puxar conversa, né, enfim, a ter elementos ali para a gente poder trabalhar. Então, é muito bom a gente investir em alguns baralhos, né, estratégicos que a gente pode utilizar de diversas formas, tá? E tanto esse que eu vou mostrar agora, quanto o segundo, todos os dois a gente pode usar tanto na avaliação quanto na intervenção. E quando eu falo na intervenção, na avaliação e intervenção, a gente inclui aí parte da psicoeducação, né? Quando a gente orienta, explica para a família, explica para a criança, para o adolescente o que é o TDAH, as consequências, né, do TDAH na vida de uma pessoa, etc. Os 2 baralhos a gente pode usar nesse momento. A gente pode usar para fazer um rastreio, né, de sintomas, de dificuldades. A gente também pode usar na intervenção quando a gente for trabalhando cada elemento desse baralho também, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é esse aqui, esse baralho aqui, tá? Exercícios de atenção para TDAH. Práticas e perguntas para crianças e adolescentes, ó. É um baralho, ele vem com 40 cartinhas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 40 cartinhas. E dentro dessas 40 cartinhas, nós temos dois blocos de cartas, tá? O primeiro bloco de cartas está relacionado com situações que geralmente uma criança ou um adolescente com TDAH apresenta dificuldade, tá? Por exemplo, deixa eu pegar uma menorzinha aqui. Ó, como você se sente quando precisa fazer uma tarefa que exige grande esforço mental contínuo? Então, é uma cartinha que você pode puxar conversa, né, com a criança ou com o adolescente a partir dessas perguntas e ir rastreando ali sintomas, rastreando, né, alguns comportamentos, algumas emoções, alguns pensamentos da criança ou do adolescente com TDAH. Então, a gente tem o bloco das cartinhas, que são perguntas, né, pautadas aí nos critérios diagnósticos do TDAH. E a gente tem o outro bloquinho de cartinhas, que são atividades, exercícios para estimular a atenção. Tem vários exercícios. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar um aqui. Ó, para trabalhar esse aqui da memória, né? Ó, descreva com riqueza de detalhes tudo que tem em seu quarto. Então, a criança vai ter que ativar a memória, trazer essas informações para a memória de trabalho, começar, né, a pensar sobre aquelas informações e descrever com maior riqueza de detalhes o quarto dela, né? E aí, a gente vai estimulando através desse exercício ela começar a perceber, né, e a lembrar também de detalhes, coisas que o TDAH muitas vezes deixa passar batido, né? Geralmente ele tem uma noção mais do todo e essa percepção de detalhes fica um pouco em segundo plano. Então a gente vai estimulando o cérebro TDAH a desenvolver essas habilidades. Soletre seu nome na ordem inversa. Então são várias atividadezinhas para focar a atenção, para estimular a atenção da criança, tá? A gente tem esse bloquinho de cartinhas que tem esse objetivo. Mas eu quero aqui focar um pouquinho nesse bloco de cartinhas que são de perguntas, tá? E a gente pode trabalhar, como eu falei, né? Nesse rastreio aí, quando a gente está fazendo a avaliação. Então, a gente pode pegar essas cartinhas estão
direcionadas para a própria pessoa que tem o sintoma, né, que está sendo avaliada, mas você pode adaptar para perguntar também para as famílias algumas dessas questões aqui, tá bom? Mas esse bloquinho você vai usar na hora da avaliação, que você vai fazer o rastreio, né, dos comportamentos, dos sintomas. Por exemplo, ó, você costuma perder objetos de que precisa para realizar suas tarefas na escola ou em outro lugar, como livros, materiais escolares, lápis, ferramentas? Como você se sente? São duas perguntas, né? Então, tá focado aqui no comportamento, se ela costuma, né, perder objetos, e também tá focado nas emoções. Então, não só tá focando, né, num comportamento que ela apresenta, numa dificuldade que ela tem, que ela pode ser que tenha, né, se for o caso, mas também no que esse comportamento, no que essa situação traz de emoção para essa criança ou para esse adolescente, tá? Então, esse baralho, ele é voltado para crianças e adolescentes. Então, pode ser comprado e fica bem versátil, né? Porque a gente pode usar também com os pequenos, também pode usar com os grandes. E aí, como eu falei, né? A gente pode ter criatividade, né? Criar os nossos baralhos também. Então, a gente pode, por exemplo, pega lá o DSM-5-TR, a gente pega o DSM, pega os critérios de diagnóstico do DSM e a gente pode transformar aqueles critérios em várias cartinhas para trabalhar com as crianças. Vários sintomas, várias características do TDAH, a gente pode escrever com uma linguagem mais acessível, né? Uma linguagem mais prática, né? Mais objetiva, e montar as nossas cartinhas, né? Montar o nosso baralho para trabalhar também tanto esse rastreio, né, de sintomas, como também a intervenção. E como é que a gente pode fazer na intervenção? A gente pode mapear primeiro. Vamos dizer que todas essas perguntas aqui, vamos dizer que essas aqui foram respostas positivas, tá? Essas aqui não tem nada a ver com a criança e essa aqui tem. Então, a gente vai começar a trabalhar em cima disso aqui, porque isso aqui que é a dificuldade, que é o prejuízo que a criança está tendo no dia a dia. Então, a gente pode começar a focar em cada área dessa, ou agrupar, porque tem perguntas aqui que a gente pode agrupar, né, que tem áreas semelhantes, e a gente pode ir trabalhando em cima dessas questões, né. Uma outra forma também que a gente pode fazer, que é bem interessante, que é muito importante, muitas vezes nós psicólogos, psicopedagogos não fazemos, que é o monitoramento, que é o registro, né, de avanço, né, ou não do desenvolvimento da nossa criança. Então, vamos pensar que você fez lá no processo de avaliação, né, um rastreio e que essas questões aqui tinham lá a criança tinha dificuldade, tá? Você pode dar uma nota, por exemplo, para cada uma dessas questões aqui, tá? Nota que eu falo no nível de intensidade que isso aqui atrapalha a vida da criança, tá? Ou que isso acontece na vida da criança ou do adolescente. Passado um tempo de intervenção, você trabalhou com a criança, definiu aquela sua meta, né? E trabalhou com ela, tal, trouxe estratégias, desenvolveu habilidade, passou um tempo, você pode retomar essas cartinhas e reavaliar para ver se alguma dessas cartinhas a criança retiraria, porque não faz parte mais do repertório de comportamento dela. Ou, mesmo que ela não retire, né, porque muitos desses comportamentos ela vai permanecer, mas ela vai poder reavaliar e verificar se aquela nota que ela deu lá atrás permanece a mesma ou ela daria uma nota menor ou maior para essas características aqui, né, para essas situações. E a gente consegue, de uma forma concreta, mapear, né, e verificar o avanço dessas habilidades, né, o desenvolvimento dessas habilidades. E aí a gente também consegue mostrar para a criança o ganho da terapia, a gente consegue mostrar para a família, né, o ganho da terapia. Então, a gente pode dizer, por exemplo, né, mostrar, por exemplo, ó, essa perguntinha aqui. Você tem dificuldade de esperar a vez em uma fila e acaba querendo chegar antes dos outros? Como você se sente? Vamos dizer que a criança diga que isso aqui está no nível 10, que ela tem muita dificuldade
de esperar a vez dela na fila, que ela não consegue aguardar a vez dela, acaba passando na frente do outro. Vamos dizer que isso seja uma questão que realmente traz um prejuízo grande para a vida dela. Vamos dizer que ela botou lá nota 8, tá? Intensidade 8. Passou um tempo, você trabalhou, né, todas essas questões, essas habilidades com ela, passou um tempo, você fez novamente essa avaliação e ela já consegue. Claro, é difícil para ela ainda ficar na fila? Mas ela já consegue ficar um tempo maior numa fila, esperar a vez dela e não furar a fila, né? Não desistir da fila ou querer passar à frente dos outros. E aí ela vai e avalia que a nota seria 6. De 8 para 6, houve uma melhora. Antes ela não conseguia praticamente ficar numa fila. Agora ela já consegue ficar numa fila que não seja tão grande, que não demore tanto, né? E aí, conforme o tempo vai passando, ela pode ir também diminuindo, né, essa nota de acordo com o desenvolvimento das habilidades, né, que a gente vai promovendo a partir do tratamento. Então, é uma forma também de a gente fazer esse registro, né? E aí a gente conversa com a criança e mostra, olha, tá vendo? Quando você chegou, você me disse que você tinha muita dificuldade, você não conseguia de jeito nenhum ficar numa fila. Independente do tamanho da fila, independente do tempo da fila, você não conseguia ficar. Agora você já consegue ficar, né? Mesmo que não consiga ficar muito tempo, mas você já consegue ficar um pouco. Então, você mostra de forma concreta esses avanços e para a família também. Então, criar, né, esses registros, esses marcadores, né, e indicadores do nosso trabalho, do desenvolvimento da criança, é importante para a gente, primeiro, a gente ter parâmetros concretos de que a nossa intervenção está tendo resultado, e se não está tendo resultado, daquilo que a gente precisa mudar, melhorar, mexer, né, alterar, e também para a gente mostrar, tanto para a criança e adolescente, quanto para a família, os ganhos da terapia, porque muitas vezes eles não percebem isso. E aí se sentem frustrados, não querem, né? Principalmente adolescente, não quer mais ir, diz que a terapia não está ajudando em nada, porque ela não consegue perceber esses pequenos avanços, essas pequenas mudanças na cabeça, muitas vezes, do pai, da mãe, até da própria criança, principalmente adolescente, né? Criança às vezes não tem muito essa consciência, mas é que ele vai deixar de ter aquele comportamento. Então, o que eu agora tenho, eu que não ficava na fila nem por um minuto, eu agora tenho que ficar eternamente numa fila, né? E não me sentir entediado, não me sentir chateado, não querer sair dali. E isso não vai acontecer, né? Para qualquer um ficar em fila é chato, né? Mas a gente faz um esforço, porque é importante, a gente tem um objetivo ali, a gente fica. Então, eles também, né? E o tempo de permanência vai aumentando ao longo do nosso processo de intervenção. Então, esse baralhinho aqui tem um valor, né, de custo bem acessível, dá para adquirir, dá para a gente se inspirar e criar o nosso a partir desse, dá para a gente trabalhar com algumas estimulações, até para a gente criar outras atividades, porque tem atividades aqui, né, exercícios de estimulação da atenção, e também dá pra gente fazer psicoeducação, dá pra gente fazer avaliação, dá pra gente trabalhar com intervenção, rastreio, né? Dá pra gente fazer monitoramento de sintomas. Então é um baralhinho que ele é muito bom, ajuda bastante e eu super indico para você que atende crianças e adolescentes com TDAH adquirir, tá bom? Então é da editora Matrix. É o exercício de atenção para TDAH, práticas e perguntas para crianças e adolescentes. Ok? Show? Alguma dúvida sobre esse baralho aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Se vocês têm esse baralho no consultório, se não tem, se já usaram. Eu acho que muitas pessoas já viram, né? Quem está acostumado a comprar na Amazon, que é o nosso ponto fraco, né? Quem está acostumado já deve ter visto, né? Aparecer lá nas indicações, né? Mas, e às vezes a gente olha, como a gente não conhece, a gente fica assim, será que é bom? Será que,
né? Exercícios para TDAH. Às vezes a gente até acha que são só exercícios. E não são só exercícios. Tem as cartinhas de exercício e tem as cartinhas, né, de perguntas, né, que tem a ver com problemas, né, que a criança enfrenta no dia a dia por ter TDAH. Ok? Podemos passar para a segunda dica, o nosso segundo baralho. Esse aqui, gente, ele tem um custo um pouquinho mais alto que aquele, né? Um investimento um pouco maior que a gente vai fazer nesse baralho. Eu vou dizer para vocês que eles se equiparam, claro que eles são diferentes, né? Mas são baralhos que têm uma equiparação, assim, no sentido de que talvez você não precise ter os dois, né? A não ser que você queira investir. Eu acho, por exemplo, eu tenho os dois porque eu trabalho com crianças e adolescentes TDAH, quase 100% dos meus pacientes. Então, claro, né? Investir em recursos de TDAH, quanto mais diversificado, né, for, mais eu tenho possibilidade de trabalhar com os meus pacientes. Mas se você atende, né, esporadicamente crianças com suspeita ou com diagnóstico TDAH, você ter um baralho, acho que já é suficiente, tá? Mas eu vou indicar os dois, vou mostrar a diferença deles e fica a critério de vocês escolher qual é o mais interessante, né, para você nesse momento, tá bom? O segundo baralho, então, é da editora Sinopse, que é esse aqui, TDAH, Baralho do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, da Luciana Tisser. Ok? Esse aqui. E aí, apesar da caixa, olha a diferença, gente, né? Apesar da caixa ser bem maior, né, e tudo mais, o baralho não é grandão, não. O baralho também é pequeno, assim, de tamanho, tá? Então, ele vem aqui dentro, vou mostrar pra vocês, ó. Você abre aqui, ele tem um imã aqui, e ele vem aqui dentro, o baralho, tá? As cartinhas vêm aqui, e ele tem um manual de orientação, de uso, né? De sugestões de uso desse baralho, tá? E aí, dentro dessa caixinha, vem cartinhas, dois tipos de cartinhas, tá? Cartinhas com, sintomas e cartinhas com situações ou características, tá? São dois tipos, ok? Tem esse bloquinho, né, voltado para meninas, que aí a personagemzinha é uma menina, e tem o verdinho aqui, que é para meninos. São as mesmas cartinhas com uma para meninas e outra para meninos, ok? Então, vamos lá. Então, aqui no de sintomas, são 8 cartinhas de sintomas, vem, né? Agitado, apressado, desorganizado, tagarela, esquecida. São várias palavrinhas que tem a ver com características de TDAH e a gente também vai fazer da mesma forma que a gente fez, né? Que eu expliquei no outro baralhinho. A gente vai fazer o rastreamento, né? Vamos lá. Quais características a criança se identifica, né? Como as pessoas... eu me identifico com essas 3 características, mas as pessoas falam que eu sou assim, que eu falo demais. Então, como eu me vejo, como as pessoas me veem, né? Como eu gostaria de ser no futuro. Será que no futuro eu também vou continuar com essas mesmas características ou não, né? No futuro, se eu continuar com essas características, o que isso vai impactar na minha vida? Positivamente ou negativamente, né? Então, a gente vai poder fazer esse trabalho, tá? Aqui, nesse outro conjunto de cartinhas, a gente tem, ó, que já tem a ver com as dificuldades da criança, né, ou adolescente, tá? Dificuldade para seguir instruções, se colocar em situações de perigo, evitar atividades que envolvam esforço mental, não esperar a sua vez, não completar tarefas. Tem a ver com os critérios diagnósticos TDAH, tem a ver com os sintomas de TDAH
E a gente também pode fazer da mesma forma, né? Mapear quais são aqueles que a criança apresenta, quais são aqueles que ela não apresenta, que intensidade, que frequência e que prejuízos cada uma dessas cartinhas, né, que a criança selecionou traz para a vida dela. Mesma coisa a gente pode utilizar adaptando, né, com a família também para fazer esse rastreio, né, de sintomas. A gente pode utilizar também para psicoeducar, então a gente pode usar essas cartinhas para explicar para a criança, olha, tá, aqui tem uma aqui, ó, interrompe os outros, né? Vamos dizer que a criança tem essa característica. E a gente pode explicar para ela por que isso acontece, por que com TDAH é tão frequente a gente ter pessoas que não conseguem parar para ouvir o outro, está sempre interrompendo, não espera o outro terminar de falar para falar, né? E o que isso traz de prejuízo, né, na vida da pessoa, né? Atrapalha, ajuda. A gente consegue fazer essa psicoeducação, né? E também trazer, né, a consciência de que aqueles sintomas, muitas vezes, trazem prejuízo. E às vezes a criança e o adolescente, principalmente criança, ela não tem muito essa consciência, né? Ela sabe que ela fala demais, mas ela não consegue perceber o quanto isso atrapalha as outras pessoas, atrapalha ela mesmo na relação com os outros, né? Atrapalha ela na hora de realizar alguma tarefa. Então a gente pode utilizar essas cartinhas com as características e com os sintomas para poder trazer essa consciência, né, de eu tenho essa característica, eu apresento esse sintoma e, além disso, que intensidade isso está na minha vida, com que frequência e quais prejuízos isso traz para mim, né, individualmente, para mim, no grupo que eu estou inserido. Então, são cartinhas que a gente consegue trabalhar isso. E uma outra cartinha que tem, além dessas, né, que eu mostrei, são as cartinhas que a gente pode trabalhar, e quem é psicólogo, principalmente, né, que trabalha com a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, são as cartinhas para a gente trabalhar a tríade cognitiva, né, para meninas e meninos, onde a gente trabalha visão de si, visão dos outros e visão de si no futuro, que foi o que eu exemplifiquei, né? Como eu me vejo? Eu me vejo muito desorganizada, agitada e tagarela. Ok, eu me vejo assim. Então, a visão de si que a criança tem, ou adolescente. Ok, agora a visão dos outros, né? Como que as pessoas me veem? As pessoas falam que eu sou muito desatenta, muito desorganizada e muito agitada. Então as pessoas me enxergam dessa forma. Como eu me enxergo, como as pessoas me enxergam, tá coerente, né? Tá batendo, tem coisas diferentes, tem coisas que eu não consigo perceber em mim e que as pessoas percebem e vice-versa, né? E a visão que a criança tem de si, né, no futuro. Com essas características aqui, o que isso pode trazer de benefícios e prejuízos a médio e longo prazo, né, no futuro, e a gente pode trazer essa consciência. O que também a gente pode trabalhar, né, como que ela se vê no futuro, ainda com essas características, se vê diferente, né? E isso é legal, gente, porque muitas vezes a criança, ou adolescente, eu falo criança porque eu tô acostumada mais a atender criança e falar criança, tá? Mas criança e adolescente, muitas vezes eles têm uma visão de futuro muito mágica no sentido de mudança. Então, ou ela já tá resignada e já aceita que ela vai ser assim para sempre, que não vai mudar nunca, ou ela acha que no futuro ela não vai ter mais nada do que ela tem hoje. Então, se ela é agitada, que ela não vai ser mais agitada, que ela é desatenta, ela não vai ser mais desatenta, como se o TDAH fosse sumir da vida dela. E isso não é uma visão de futuro realista, né? Então, muitas vezes a gente consegue perceber isso, qual é a visão que ela tem. E a família também, a gente pode fazer essa tríade, né? Quando eu faço orientação de pais, eu faço a tríade cognitiva da família, né? Como os pais se veem, como os pais veem a criança e como os pais olham para a família, né? Enxergam essa família, não só no presente, mas no futuro, né?
e que espera, e muitas vezes tem essa visão, e os pais têm essa fantasia, vamos dizer assim, né, de que a criança vai deixar de ter TDAH, de que ela não vai mais ter aqueles comportamentos, não vai ter mais aqueles sintomas. E a gente sabe que o TDAH não tem cura, né? A gente vai melhorar bastante, a gente vai tornar comportamentos mais funcionais, mas o TDAH não vai deixar de existir. Então, ajuste de expectativa a gente também pode fazer a partir, né, dessas cartinhas, né, onde a gente vai mapear como essa família... Opa, toda hora eu bato aqui. Como essa família e como essa criança, esse adolescente se vê, né, no futuro. Como alguém que vai ser assim para sempre, e não tem mais jeito, e não tem como mudar, melhorar, ou como alguém que, num passe de mágica, vai deixar de ter essas dificuldades, né? E tudo vai ser uma maravilha, sem considerar todo o processo de tratamento, né? Toda a necessidade de investir nesse tratamento ao longo da vida. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no manual, para eu ver se eu esqueci de alguma sugestão que até a autora dá. Então, ela fala, ó, cartão para usar na psicoeducação, que eu falei para vocês. Deixa eu ver outra aqui, né? Para fazer a tríade cognitiva. O que mais? Para identificar sintomas, né, no paciente, para identificar crenças, né? Como ele se vê, como ele enxerga, né? A vida, né? O que ele pensa, né? Sobre as questões e tudo mais. Deixa eu ver aqui. O automonitoramento, que eu até expliquei no outro baralho, que esse também dá pra gente fazer, né? Mapeia, coloca ali intensidade, frequência, prejuízos, né? Que aquele sintoma traz. Dá uma nota ali para todas essas questões. No futuro, um pouquinho mais para frente, depois que você fez a intervenção, você volta, reavalia e identifica se houve melhora ou não, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso mesmo. Aqui também tem uns anexos, né? Que também serve para automonitoramento, que coloca os dias da semana e a criança tem que colocar naquele dia qual foi a característica, né? O sintoma, no caso, né? Que foi mais marcante para ela naquele dia. Então, na segunda-feira, por exemplo, ela se percebeu mais desatenta, mais esquecida, mais descuidada, mais agitada. E aí ela vai colocando aqui, cada dia da semana, qual foi o sintoma que foi mais característico, né? Mais característico desse dia. E aí você vai monitorando também a frequência, né? E a intensidade desses sintomas ao longo das semanas. É uma sugestão que aqui traz. Ó, aqui também você pode pegar as cartinhas, né? Com os sintomas que tem e aí marcar a intensidade, ó. Tá vendo? Todo sintoma, toda característica de TDAH, a gente, né? Principalmente quando a gente está em processo de avaliação, que ainda não fechou o diagnóstico, a gente precisa identificar e, depois que identifica, né, aquele sintoma, avaliar a intensidade, a frequência e os prejuízos que esse sintoma traz para a vida da pessoa. Então, aqui é uma forma da gente monitorar a frequência, né? Se esses sintomas estão sendo frequentes na vida da criança, né? Se estão aparecendo todos os dias, se estão aparecendo, né, todas as semanas, quais sintomas estão aparecendo mais. Essa daqui já é uma proposta da gente marcar, né, avaliar a intensidade. Então, ó, tem dificuldade de manter atenção em tarefas? Muito. Às vezes, pouco, muito pouco. Então, a gente vai marcar aqui a intensidade do sintoma, tá? Frequência, intensidade e prejuízo que a gente precisa trabalhar também. Aqui eu acho que não tem, aqui no manual, atividade de prejuízo, mas a gente precisa avaliar o prejuízo, né, que aqueles sintomas trazem para a vida da criança, tá bom? Deixa eu mostrar aqui de novo o baralho, deixa eu só guardar aqui.
pra não... É esse aqui, esse último que eu mostrei, do TDAH, também é bem conhecido aí para quem navega na internet, pesquisa sobre material para TDAH. Então, a gente falou sobre esse aqui, que é mais um material de um custo mais acessível, tá? E esse aqui, que é um pouquinho mais caro que esse, mas nada que a gente não consiga comprar, né? E vale o investimento todos os dois, tá bom? A gente pode usar tanto com crianças quanto com adolescentes e também a gente pode usar com as famílias, tá? Lembrando, gente, o recurso em si, ele não faz milagre. Quem vai dar o tom, né? Quem que vai potencializar o uso dos recursos somos nós, com o nosso raciocínio clínico, né? Com a nossa criatividade, com a nossa flexibilidade de pensamento ali, de conseguir, né, extrair do recurso o máximo de coisas possíveis. Então, se eu pego esse baralho, por exemplo, né, e só utilizo sempre da mesma forma, só seguindo o manual, né, já tem bastante sugestões ali, e eu não consigo extrair desse material múltiplos usos, ele se torna limitado. Então, nós precisamos começar a trabalhar, né, desenvolver raciocínio clínico, que é isso que vai nos dar essa flexibilidade, né, essa capacidade de criar a partir das coisas. E a gente pode criar o nosso baralho, né? A gente pode, a partir desse baralho, como eu falei, ó, um baralho você pode psicoeducar sobre o TDAH, você pode fazer rastreio de sintomas na avaliação, você pode mapear intensidade, frequência, prejuízos a partir do baralho, você pode fazer registro, né, índices de evolução do seu paciente, você pode trabalhar intervenção em cima, né, dessas cartinhas, né? Você pode também trabalhar a tríade cognitiva, você pode trabalhar pensamentos, né, emoções e comportamentos. Então, esse aqui, por exemplo, né, fala dos comportamentos. Ah, você tem dificuldade de ficar na fila? Como você se sente? Então, assim, é o comportamento, né? Você pode trabalhar, tá? E quando você tá na fila, que você tem que esperar, você olha assim que tem uma fila, o que você pensa nessa hora? Então, você começa a trabalhar pensamento, comportamento, emoção, né? Você pode trabalhar a partir dessas cartinhas, extrair, né, informações sobre crenças, sobre pensamentos automáticos, né? E aí, a partir dessa coleta, né, de informações, você começar a pensar em intervenções. Então, assim, os recursos, né, às vezes eles vêm com uma orientação para a gente trabalhar, mas a gente pode e deve ir além, né? Pegar o recurso e conseguir extrair dele o máximo de intervenções possíveis, né? E utilizá-los, né, de diferentes formas, em diferentes situações, com diferentes objetivos, ok? Então, fica aí a dica. Esse aqui, da Matrix, exercício de atenção para TDAH, práticas e perguntas para criança e adolescente. Tem cartinhas de perguntas, tem cartinhas de prática. Esse aqui, que é o TDAH, baralho do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, da editora Sinopse, ok? Tem as cartinhas femininas e masculinas, né? Tem cartinhas de sintomas, tem cartinhas de situações, tem cartinhas da tríade cognitiva, enfim, tem várias formas de você utilizar também. Ok, pessoal? Vocês já conheciam esses baralhos? Sim ou não? E eu já quero aproveitar, né, que a gente está chegando aqui no final, dar 2 recados para vocês. Primeiro, é que nós temos lives aqui no Instagram toda semana, quarta-feira, que é a nossa live para famílias de TDAH, e na sexta-feira, que é a nossa live para profissionais, para psicólogos e psicopedagogos, tá? Então, a gente tem live toda semana, quarta e sexta. Como quarta-feira eu não pude fazer a live de quarta-feira ficou para amanhã, 16 horas. A gente vai fazer a live para fazer o fechamento da nossa série de lives sobre gestão do comportamento infantil, tá bom? Então, a gente vai ter nossa live amanhã. Semana que vem, a gente volta para nossa live de quarta e nossa live de sexta novamente, ok? Então, esse é o primeiro recado. Segundo recado,
Você que é psicóloga, psicopedagoga, que me acompanha, tá aqui, né, vendo essas dicas, eu trago para vocês, né, dicas de recursos, dicas de material, trago lives aula também, né, sobre algum tema relacionado a TDAH. Se você deseja aprimorar a sua prática clínica, se tornar especialista em TDAH infantil, ter segurança no seu processo de avaliação, ter segurança no seu processo de intervenção, na hora de você elaborar um plano de ação para trabalhar com as crianças, né, com TDAH. Se você deseja isso, a nossa formação em TDAH infantil, ela começou a semana agora, né? Mas como as aulas são gravadas, a cada semana elas vão entrando na plataforma. Se você deseja entrar para a formação e se tornar, né, um membro aí, se tornar, né, parte desse time, né, de especialista em TDAH infantil, você pode fazer sua inscrição. As inscrições ainda estão abertas. É só você me mandar um direct que eu te mando todas as informações, link de pagamento, e você já entra, já na boa, já entra estudando, porque já tem aula lá. A gente já tem 3 aulas do módulo 1 gravadas lá na plataforma, temos a nossa aula inaugural, e segunda-feira a gente já entra no módulo 2, tá bom? Cada semana a gente tem aí uma quantidade de aulas que vão entrando na plataforma, você assiste no seu tempo, né? A gente tem, enfim, 5 anos para vocês assistirem todas as aulas, mas é claro, né? Se você for acompanhando, né, as aulas entrando na plataforma, você vai, em 5 meses, que é o tempo do nosso curso, desenvolver a sua prática clínica com crianças com TDAH de uma forma que você vai se surpreender. Eu espero que você venha para o nosso time, porque o nosso time está recheado de psicólogos e psicopedagogos do Brasil todo, tá bom? Se tiver interesse em participar, é só me chamar no direct. E semana que vem a gente se vê. Semana que vem não, amanhã. Amanhã a gente tá aqui 4 horas. Vamos falar sobre como aumentar os comportamentos, os bons comportamentos da criança com TDAH. Tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.